Marcelo chegando. Boa noite. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Cirlei. Prazer em estar aqui com você. Tudo bem, graças a Deus. Tudo Tudo tranquilo. ótimo. Que bom, que bom. Marcelo, você já chegou e eu já vou pedindo para as pessoas que estão aqui conosco, esse aviãozinho, tem um aviãozinho bem embaixo ali no cantinho, para que elas joguem, né? Apertem e coloquem para mais pessoas acompanharem a nossa live de hoje. Porque esse assunto interessa para você que é consumidor, né? Você que come. Se você come, interessa esse assunto para você. Garanto, tá? Se você não come, então tá bom. Então essa live não é para você. E se você é produtor rural, também vai te interessar esse assunto, porque talvez você nunca plantou né, essas commodities que a gente vai falar aqui hoje, mas pode lhe interessar. Por que não? Porque soja, milho, trigo, talvez o tempo todo, né? Soja, milho e trigo. É uma opção diferente para você plantar aí na sua propriedade. A gente vai conversar então com o Marcelo Eduardo, ele é natural de Rio Negro, Paraná, presidente e idealizador do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, e diretor da Correpar, que é a corretora de mercadorias desde 1994 e também membro do Comitê Executivo GPC Global Pulse. Feijão e pulses é o assunto que nós vamos conversar nesta noite aqui na live do Sou Agro. Criamos uma expectativa aí durante os últimos dias. Algumas pessoas vieram aqui, Marcela, no meu WhatsApp, até no Instagram, me perguntar: mas o que é que não pode faltar? Eu falo, bom, depende, né? Cada um tem um gosto. Mas o feijão está no gosto de todo brasileiro, né, Marcelo? Não dá para negar isso. Não tem a menor dúvida. Nós sabemos que o que varia no Brasil é a quantidade de vezes que a pessoa consome por semana. Mas a grande maioria da população consome feijão sem dúvida nenhuma. Isso. Agora, além de feijão, o IBRAF, que é o Instituto Brasileiro, ele também tem as pulses. Eu vou deixar o feijão até para a gente conversar um pouquinho mais lá na sequência, porque pulses, primeiro, o que é? Esclarece para nós um pouco, fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. Olha só, algumas pessoas às vezes imaginam que pulses é um termo em inglês, alguma coisa assim, mas não, é um termo que vem do latim, que é pulse, sopa grossa. Com o que a gente pode fazer uma sopa grossa, ou desde que o ser humano foi criado aqui na Terra, tem pulses também, que é o quê? São as leguminosas secas. Então, entra a fava, entra a lentilha, entra ervilha, grão de bico, feijões também entram também, o feijão é um pulso, eu diria assim, o nosso principal pulse no Brasil são os feijões, 3 milhões e tantas toneladas produzidas por ano, né? Uhum. Então o termo pulses vem daí, vem dessa leguminosa seca que faz um caldo grosso, uma sopa grossa. Tá. E como é que tá? Como é que os produtores rurais têm investido nessa cultura? Como é que está a produção? Tem aumentado ao longo do tempo? Como que está isso, Marcelo? O que nós temos visto por parte dos produtores é uma disposição muito grande de testar novas variedades, né, novas cultivares. Então, sempre que a pesquisa coloca à disposição deles uma variedade nova de ervilha ou lentilhas estão sendo testadas, nós não temos lentilhas ainda, mas o caso mais recente é o grão de bico. Né? O grão de bico nós tínhamos ele todo importado, ou da Argentina ou do México. E o grão de bico é um fenômeno no mundo. Né? É difícil alguém que não gosta do grão de bico. Quando a gente vê o que estão fazendo com o grão de bico, né, farinhas que você pode fazer N tipo de massas, né, até macarrão de farinha de grão de bico, pizza, o que é possível fazer. Então, ainda bem os pesquisadores aí da Embrapa trabalharam forte nisso e lançaram. E quando lançaram, o que aconteceu? Num primeiro momento, num país do tamanho do Brasil, você começa a ter testes. Né? Então, claro que a Embrapa testou em diversos microclimas, mas também, quando você tem finalmente lançado, os produtores começam a levar, e levam para cá, para lá, e de repente trouxeram para Cascavel. Né? E está indo bem em Cascavel também, né? É uma boa notícia aí, o grão de bico. Então, o produtor tem uma disposição muito grande. Feijão, por exemplo, a 2010, mais ou menos, nós tínhamos para exportar, para oferecer para o mundo, apenas 2 feijões. 2. Hoje nós temos 15 diferentes.
Né? Lembrando que o feijão carioca não é consumido pelo mundo. 15 diferentes. Por que tem? Porque os produtores têm uma disposição muito grande de testar, de produzir, né? E feijão é uma coisa assim que é uma paixão, né? Mesmo quem trabalha com feijão, quem consome feijão e quem produz feijão também gosta de diversificar. Bom, você já fez aí uma introdução dizendo que aqui na região oeste do estado, Cascavel, por exemplo, nós temos grão de bico, produção de grão de bico. Fiquei curiosa, a gente já trouxe uma reportagem no Sou Agro há cerca de 2 meses falando sobre isso, que aqui nós temos, aliás, não só grão de bico, né? Cascavel, região oeste, tem se destacado na produção das pulses, né? Fala um pouco mais para a gente sobre isso, Marcelo. Então, o que existe sempre é uma pessoa, um pioneiro que começa, né? E sempre é assim na agricultura, né? Quando tem uma novidade. Então, primeiro estudo, muito estudo, e depois testes, né? Então, tem uma sementeira em Cascavel, o Citolim, resolveu trazer essa novidade da Embrapa, em parceria com a Embrapa, os técnicos vieram também e começaram a avaliar qual variedade ia melhor ali. Então, é claro que nós não temos, nesse tipo de cultura, um estalar de dedos e pronto, agora nós somos produtores de grão de bico. Tanto é assim que o Brasil continua importando grão de bico ainda. É um aprendizado que vai acontecendo, aí um produtor fala para o outro, vão testando, às vezes uma cultivar não vai muito bem, logo em seguida tem um pesquisador lançando uma nova, mas é interessante que o Paraná tem condições de produzir algumas das pulses, né? Muito provavelmente, em breve, isso é o que o pessoal da Embrapa tem comentado com a gente, da Embrapa Hortaliças, que cuida desse tipo de cultura, é bem provável que comecem mais testes com lentilha. Lentilha também é um pulse muito interessante, do ponto de vista, né? Todos os pulses a gente pensa assim, o brasileiro vai gostar? Né? Então, a gente sabe que por essa mistura que a gente tem no Brasil, né, de pessoas de todas as etnias que foram misturando aqui, sempre tem uma lembrança da família que consumia, né? Então, os europeus, lentilha era consumida, né? Os árabes que estão aí, né? Quantos árabes tem aí no sudoeste, Foz do Iguaçu e essa região? E no Brasil, a colônia árabe é muito grande. Então, quando você fala de ter um grão de bico, pronto, você já começa a ter um consumo e isso acaba influenciando a sociedade como um todo. Né? Quem não gosta de ir num restaurante árabe e consumir alguns pratos árabes? Inclusive, né, o hummus, né, que é feito com gergelim, que o Brasil também passou a produzir há pouco tempo, e com grão de bico. Né? E muitas pessoas gostam. E isso faz com que você venha a ter uma demanda bastante interessante. E depois, com o que sobra ou com os excedentes, vamos buscar mercado, porque existe um mercado maravilhoso no mundo. Lentilha, por exemplo, tem muita gente que só come lentilha no Réveillon, né? Não tem costume de comer lentilha mais vezes no ano, e é muito nutritiva, né, também. Eu brinco às vezes... Da onde vem? Oi. Desculpe. Da onde vem? Da onde vem a nossa lentilha, já que você disse que não tem a produção aqui no Brasil? Qual o principal país? De onde vem quais são os países que enviam para cá? Principalmente o Canadá, a lentilha, o grão de bico, principalmente o México e alguma coisa da Argentina. Ervilhas, por uma questão de custo e que foi interessante durante alguns anos, nós importamos da Argentina, alguma coisa dos Estados Unidos. E você comentou aí agora há pouco sobre a lentilha, né? As pessoas comem no Réveillon, porque dá sorte. Gente, se dá sorte no Réveillon, imagina se comer todo dia. Exatamente. Ou uma vez por semana, né? Colocar aí enfim, nos pratos, né? Que a pessoa vai consumindo no seu hábito alimentar. Né? Sim. Mas, Marcelo, por que no Brasil ainda não se produz com, assim, grande escala, né, digamos, as pulses, o grão de bico, a lentilha e a ervilha? Tem alguma coisa a ver com o clima ou é tradição mesmo? Os produtores ainda não estão acostumados, enfim, ou ao manejo, como que é? Veja só, lentilha, ela vem de um país frio, né, o Canadá, e vem da Europa também. Nós não importamos, mas a Europa é assim, um grande produtor. A lentilha, para você ter uma ideia, ela está lá na Bíblia. Né?
Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas, né? Então isso veio de lá, né, da Mesopotâmia, daquela região. Isso veio para a Europa, da Europa veio para o Canadá e foi se adaptando cada vez mais em regiões frias. Nós temos algumas regiões frias, mas não suficientemente frias e não suficientemente, talvez, a quantidade de luz durante o dia. Algumas culturas pedem menos, outras pedem mais. Então, o que é que os pesquisadores fazem? É fantástico você acompanhar um pesquisador, como é que ele acaba fazendo isso sem mexer em genética, só mexer nos cruzamentos. Então, eles começam a identificar que tem um pezinho de lentilha que se destacou lá num campo. Separa aquele pezinho, ele deu 10 sementinhas, planta as 10 sementinhas, dessas pega as sementinhas que vão melhor, e assim vai aumentando a quantidade de sementes, e vão estudando também a resistência dela a algumas doenças. Lembre que nós somos, né, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, o que é que você tem aqui? Você tem um clima um pouco diferente, né? Então, é difícil você produzir hoje lentilha no centro-oeste, onde é muito quente. Mas eu lembro que trigo, por exemplo, era produzido só no sul. Hoje você tem trigo adaptado para o centro-oeste. Então, sim, na medida em que o pesquisador vai sabendo que existe uma demanda para aquele produto, o mundo pode consumir. Antigamente a gente não tinha essa noção. Hoje tem a noção de que existe um mercado de lentilha interessante. Então, mas o brasileiro não consome muita lentilha. Cá entre nós, lentilha, grão de bico, por exemplo, a R$30 o quilo, é meio doidinho, né, para consumir ele, né, tendo feijão aí a 6, 7, 8. Mas na medida em que você vai disponibilizando, os empacotadores começam a empacotar esse grão de bico, o grão de bico diminui o preço dele ao consumidor e você começa a aumentar a quantidade de consumidores. E começa a justificar você ter aí investimentos e ter produção em cima dessas outras bolsas. Vou deixar uma pergunta aqui já para você responder, enquanto eu vou ver aqui já os nossos, se tem mais comentários e gente participando, eu quero que daqui a pouquinho você responda qual que é a relevância do estado do Paraná nessa cadeia produtiva de pulses, fora feijão, tá? O feijão também é uma pulse, né? É uma pulse. Mas eu gostaria da gente separar aqui o feijão que é mais popular dos menos populares. Daqui a pouco a gente vai entrar mais no mercado feijão mesmo, tá? Daqui a pouquinho, então, você me responde qual a relevância do estado do Paraná, né? Qual a produção aqui do estado de modo geral. Enquanto isso, eu falo aqui para vocês participarem com a gente. Primeiro, paga o ingresso, né? Porque tanto eu quanto... Marcelo, você está morando aonde agora? Você está oficialmente, né? Nesse momento, você está onde? Eu moro em Curitiba. Não, nesse momento você está onde? Curitiba? Nesse momento eu estou no litoral do Paraná, porque eu saí da Covid recentemente e estou me cuidando até tomar a vacina. Então, o Marcelo está lá no outro lado do estado, eu estou aqui no oeste, ele está lá no leste. Estamos aqui à noite, isso aqui é trabalho, é diversão, é conhecimento, mas o mínimo que você podia fazer é mandar um coraçãozinho ali, né? Eu peço isso para vocês por quê, gente? Porque quanto mais coraçõezinhos vocês apertarem e mais aviãozinhos ali que manda para mais pessoas, a internet você sabe que é algoritmo, né? Então, quer dizer, você não sabe o que estou falando agora, são algoritmos. Quanto mais essas reações vocês fizerem, mais ele vai jogar para outras pessoas e mais pessoas vão ter acesso. Quanto mais acesso, mais informação, todos nós ficamos felizes, combinado? Então esse é o ingresso para você pagar aqui para assistir a gente, coração e também aviãozinho. Vamos lá, o José Nenir está com a gente e eu quero comentário também. Me fala, você gosta de grão de bico? Gosta de lentilha? Gosta de vagem? Enfim, ervilha. Grão de bico, tem gente que nunca comeu na vida. Coloca aí se você já comeu, com que frequência você consome, por exemplo, lentilha. É só no Réveillon mesmo? Eu confesso que na minha casa eu não tenho muito costume de comprar lentilhas. Réveillon é sagrado, mas vou passar a consumir mais. Conta pra gente, tá? Vamos lá, mais gente comentando aqui, participando, bacana. Quem tá aqui é a Ana Souza. Boa noite, Ana. Quem tá também, a Flavigna, tá com a gente. O Gelson Duarte, boa noite, Gelson. Eli, eu vou agora ler os comentários. Quero comentários de vocês. Comprar feijão entrou um aqui, Compra de feijão, Paraná entrou. O pessoal já aí tem até Instagram. Bom, então a resposta agora que eu gostaria de ter de você, Marcelo, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulse, do IBRAF.
qual que é a posição, digamos, no estado do Paraná hoje, no que diz respeito a pulses, fora feijão, né? Então, como eu comentei com você, nós estamos num período de que estão sendo testadas, né? Então, nós não temos uma produção importante de ervilha, nem de lentilha. A lentilha está começando agora. O grão de Qual bico o acabou estado de que ser... mais produz? Olha, eu diria para você que ervilhas é Goiás, grão de bico ainda está incerto, está sendo testado. Mato Grosso teve um ano que plantou uma área maior, depois diminuiu. Isso acontece nessas culturas novas. Você tem um ano que de repente aumenta um pouquinho, depois diminui, até que isso acaba perenizando mais aí assim com os produtores. Mas eu diria para você que hoje o estado de Goiás se destaca bastante. Talvez até porque a Embrapa Hortaliças está ali, muito próxima deles, né, ali próximo a Brasília. É um estado que tem produzido muita semente, tem um perfil de produtores que tem também uma disposição muito grande de testar novidades, né? Então, talvez o estado de Goiás. E o Paraná, eu acredito que até pela nossa posição estratégica, vamos supor que a gente em algum momento passe a ter a exportação também desses pulses, tá? A nossa posição estratégica é muito interessante. Nós temos o Porto de Paranaguá aqui, por onde sai 100% das exportações brasileiras 100% não, 90% das exportações brasileiras de feijões e alguma coisinha que já foi feita de grão de bico saiu pelo Porto de Paranaguá. Então nós temos aí uma perspectiva muito boa. Muito bem. A Débora fala assim, ó, boa noite, live maravilhosa, muito pertinente esse assunto. Lentilha é o alimento da alegria. É? Não sabia, Marcelo? Também, olha, os pulses são alimentos da alegria. Lembre que o grão de bico, ele ajuda a combater, por exemplo, a depressão. Mas todos os pulses ajudam. Por quê? Porque eles têm lá na composição deles, nutricional, eles acabam estimulando a liberação de serotonina, que traz essa sensação de bem-estar. Então eles entram também na dieta, acabam entrando aí, na alegria. Por que o brasileiro é tão feliz, tão alegre? A gente passa tanto perrengue por aqui no Brasil, mas por que a gente tem essa energia, essa gana, essa positividade para levar as coisas? Talvez porque o nosso símbolo da nossa gastronomia é o feijão, né? Ótimo. E porque está entrando aí o grão de bico, e está entrando cada vez mais as ervilhas também, muito interessante. Grão de bico muito raro. A Ana Souza, né? Coloca para nós aqui. A Débora faz mais um comentário. Um pouquinho de grão de bico é possível fazer boa quantidade de leite? Leite Sim. com grão de bico? Marcelo, me conta essa história aí. Então, o grão de bico, até durante a Covid, que eu peguei e foi pesada, acabei fazendo um tratamento à base de, eles chamam de alimento vivo. E o alimento vivo é o quê? Pegar um grão de bico duro pra caramba, né? Pegar uma ervilha, uma lentilha, os próprios feijões e fazer eles germinarem. Então, quando você germina ele, você se alimenta dele como uma salada, e você tem aí uma alimentação muito interessante. Do ponto de vista de fazer leite, até onde eu conheço, você pega o grão de bico também, que passou por esse processo, né, de germinação, e você bate ele. Mas tem uma outra receita que é fantástica. Eu, quando vi, logo providenciei para a gente fazer em casa, eu e a Valéria, que é minha esposa. O que a gente fez? Você pega a água de grão de bico, que você cozinhou, põe a água com o grão de bico lá na geladeira, né, deixa lá, tira o grão de bico, consome, faz o que você quiser. Depois você pega essa água e uma batedeira. E você bate aquilo ali, ele substitui a clara de ovo. Ele vira realmente um suspiro. Nossa! Certo? E aí você pode colocar, se você quiser, coloca açúcar e faz um suspiro normal, ou você coloca lá um pouco de adoçante, enfim. Para quem que isso é interessante? Para o pessoal que tem problema de lactose, de intolerância à lactose. Eu vi há pouco tempo que na Califórnia uma empresa tinha lançado sorvetes, um sorvete que a base de sorvete, que normalmente tem que ser láctea, eles estavam usando também isso que é chamado de aquafaba. O pessoal depois quiser procurar no Google, procura lá. Aqua com Q, o aquafaba.
Faba, com B, né? E vai ver que é fantástico. Então tem coisas aí para a gente descobrir, a gente vive e não vê tudo. Muito bom, que legal, hein? Muito show. E a Débora é nutricionista. É a Débora que estava falando com a gente aqui, nutricionista. O Ayrton Citolin está com a gente. O Ayrton é que tem a produção de pulses aqui na região, né? Grão de bico que eu citei há pouco aí, o grande Citolin. Boa noite, Citolin. Boa noite, bem-vindo. O Ayrton Citolin, nosso parceiro aqui do Sou Agro também, está sempre dando entrevistas para nós, engenheiro agrônomo, um baita parceiro aí. Obrigada, viu, Ayrton? O Odair Neri está aqui também. Ele tem uma pergunta, o Bigi 23. Qual a previsão do preço do feijão para os meses que virão? Essa pergunta daqui a pouco, tá? Daqui a pouco já vamos deixar na ponta da agulha aqui essa pergunta do preço do feijão. Mais, vamos ver, o pessoal do Extrato Pirolenhoso, lá da região de Minas Gerais, também acompanhando a nossa live, boa noite para vocês. Agro, Cristiano Dias, a Elaine Benetti, a minha irmã, olha a família aqui, que bom, né, se a família não vai estar com a gente, quem vai estar? Lá de Lucas do Rio Verde, pessoal conosco, boa noite. Quem mais? Esse Agro, Claudinei dando boa noite, Cerealista Felgram, boa noite para vocês, William, Jordan Moreira, muito bem, agora a gente vai falar sobre feijão então, né, já que o pessoal não fez pergunta aí sobre a pulse, né, as menos comuns, a gente vai falar sobre pulse feijão. Primeira pergunta que eu falo é para você dar uma atualizada, Marcelo, sobre o mercado do feijão. Como é que tá? Qual é a realidade atual do feijão? Olha, nós temos mantido nos últimos anos uma preocupação constante com a diminuição de consumo. Essa preocupação não tem a ver só com o mercado, mas ela tem a ver com a saúde do brasileiro. Existe uma pesquisa do Ministério da Saúde chamada Vigitel. Esse Vigitel, eles fazem milhares de consultas por telefone com a população brasileira e perguntam coisas do tipo: tomou refrigerante? Quantas vezes por semana toma refrigerante? Quantas vezes por semana faz uma atividade física? Se fuma, se não fuma? Se consome frutas ou não? Gordura animal ou não? E o feijão é um desses marcadores de saúde em que eles perguntam e vão vendo quais são as regiões que mais consomem feijão e se o brasileiro está consumindo pelo menos 5 vezes por semana o feijão. Então, esse número, a média nacional, ela vem caindo. Né? Era 70 e tantos por cento, ela está na casa aí dos 60% a 65% que consome 5 vezes por semana. Então, nós sempre acabamos comentando e conversando na Câmara Setorial e nas conversas que nós mantemos com produtores e empacotadores que talvez seja o caso de fazer uma campanha nacional para o feijão, porque não houve até hoje uma campanha de alerta, né, de como é importante, mas ela tem espontaneamente, os youtubers, esse pessoal os chefes, né, eles volta e meia estão falando no YouTube ou na televisão, onde for, sobre como é importante o consumo de feijão. Então nós vimos sempre discutindo isso, mas agora acendeu um outro alerta, que é a produção. Por quê? Veja só, o ideal era que o brasileiro consumisse 15, 16, 17 quilos por ano, per capita. Lá na década de 80 era 20, 21 quilos. Mas como é que a gente vai consumir esse feijão se nós, num ano como esse, de 2021, claro que a gente teve quebra também, né, do problema de clima, como é que a gente vai ter um aumento do consumo para 15, 16 quilos se nós estamos produzindo 13 quilos per capita? Então, nós temos uma preocupação hoje, inclusive foi objeto de uma conversa durante a tarde com membros da Câmara Setorial, de como é que a gente pode trabalhar estímulos para a produção de feijão, porque cá entre nós, soja, milho, multinacionais estimulando o produtor, financiando semente, financiando os insumos para plantar. E o feijão, o brasileiro aqui, o empacotador, né, não existe assim um domínio, né, não tem nenhuma marca no Brasil que tenha 15, 20% do mercado nacional. Então nós estamos bastante fragmentados. Então como que você consegue fazer um trabalho aí para estimular a produção de feijão ou depois o consumo de feijão? Então, a nossa situação
atual é que nós deveríamos estar produzindo mais de 3 milhões e 400 mil toneladas, e esse ano, por vários motivos, nós vamos produzir menos de 3 milhões. E falando da soja e do milho, que estava comentando há pouco, o que acontece? Muito estímulo, o preço realmente é muito estimulante. Então está aumentando a área de milho, aumentando a área de soja e diminuindo a área de feijão. Então o que a gente vai fazer? Estamos discutindo o que é que pode ser feito. E aceitamos sugestões. Né? Aí claro. O pessoal que está aí é tudo profissional da área, né? Uhum. O Brasil é o maior consumidor e o maior produtor de feijão? Não, o Brasil é um grande consumidor e um grande produtor de feijão, mas você tem países que, em números absolutos, como a Índia, por exemplo, tem um consumo maior. Produção, em termos de feijão, que daí você pode separar o feijão que é fradinho, do feijão que é o faseolos, né, o vigna. Então, pegando assim, feijão como um todo, você tem Mianmar, né, que é um país do ladinho de um grande consumidor, que é a Índia, que é um grande produtor. Mas o Brasil tem uma situação muito interessante, que em faseolos, que são esses feijões tipo carioca, tipo feijão preto, rajado, vermelho, nós somos muito provavelmente aí entre os 2 ou 3 maiores produtores do mundo. Só que nós produzimos e consumimos tudo. Né? Então temos uma exportação bastante pequena. E compra aí, também ou não? Traz de outros países também? Sim. 2016 nós tivemos uma situação parecida com o que nós temos agora. Tá? Uma quebra na segunda safra importante, uma estiagem bastante forte, claro que não foi tanto quanto essa. E naquela oportunidade nós tivemos, trouxemos, né, dos Estados Unidos, Canadá e da China, além da Argentina, que sempre exporta para o Brasil. Agora, a China diminuiu a produção, o que abre uma avenida para nós ofertarmos feijão lá fora. Mas, por outro lado, no momento de diminuição da produção, como agora, nós temos uma dificuldade de atender a demanda total e é mais difícil importar. Está ficando cada vez mais difícil importar feijão, né? Só a Argentina, feijão preto, feijão carioca não existe. E está ficando mais difícil porque o mundo todo está produzindo um pouco mais de soja e de milho, né, em detrimento do feijão. Aperte novamente o coraçãozinho aí, tá? No canto da tela e também mande para mais pessoas. A gente vai ficar ainda aqui mais falando sobre feijão. Se você tem gente aí que você sabe que interessa esse assunto, o Marcelo é especialista. Ele é presidente da IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e está aqui soltando muita informação importante sobre o setor e ainda vai vir mais nessa live. Então, convide mais pessoas. O Gusfel está com a gente, JM Chagas Distribuidora, boa noite, pessoal das empresas aqui, eu fico feliz quando eu vejo empresários participando com a gente também. Feijão Piccoli, também boa noite para vocês. Frutas Porto Belo, quem mais? Briolimpe, detetizadora, Briolimpe, o pessoal vai participar de uma live com a gente em breve aqui também. Francisco Neto está conosco, tem um comentário aqui, ó, parabéns, excelente live. Eduardo Vustro, Sementes Aliança, CSR. De onde será que é? Você conhece, Marcelo? De qual cidade é? O Vustro é do sudoeste do Paraná. Muito bem, obrigada aí. É um agrônomo com um conhecimento muito grande na produção de feijão. Que bom, obrigada. Olha, público qualificado, hein? Roniel também está com a gente, pessoal do Acesso Saúde. Vamos lá. Muito bem. Agora, eu vou fazer, tinha uma pergunta que tinha ficado, mas depois nós vamos fazer aquela lá, tá? Que é sobre preço futuro, daqui a pouquinho. Eduardo Bengues Alimentos, é isso? Fala de onde você é, Eduardo, quero saber de onde vocês estão falando com a gente, tá? Eu vou fazer igual o chamado a cobrar. Diga o seu nome e a cidade de onde você está falando, para a gente saber até onde nós estamos indo aqui na nossa audiência nessa noite gelada. Tem uma pergunta. Boa noite, o que você acha... É o Júnior Canósio. O que você acha da bolsinha ser a referência em preço, pois lá está vendendo muito pouco ultimamente? Ó, essa linguagem eu não conheço. Você que é do feijão deve conhecer, Marcelo. Explica para nós. Sim. Nós tínhamos lá nos anos 70, 80, uma referência de feijão para o Brasil, porque boa parte do feijão ia para São Paulo, lá no Brás, né? E a partir de lá era distribuído para o restante do país. Né? Então, era a partir de lá.
E ficou aquela ideia de que essa era a referência de feijão, mas ela mudou. Então, alguns compradores ainda usam, né, mas como tudo mudou, né, nós não tínhamos uma tecnologia como essa, não tínhamos o celular com WhatsApp para lá e para cá. Hoje a referência é o Preço Nacional do Feijão, o PNF, aonde é coletado dos produtores e dos empacotadores, dos compradores, os preços que eles vão fechando durante o dia. Então, à medida que vão acontecendo os negócios, e também uma outra relevante informação é que você não tem a produção do feijão num estado só. Você tem hoje, né, dia 15 de junho, saindo feijão no sudoeste do Paraná, aqui na região de Ponta Grossa também, na região de Guaíra, São Paulo, começando a colher, na região oeste da Bahia, alguma coisa saindo, e lá na divisa com Sergipe também, Mato Grosso colhendo feijão. Então, Bolsinha deixou de ser uma referência, por quê? Porque o importante é saber quanto está nos polos. Né? Se eu tenho um comprador vindo do Nordeste e ele está aqui em Ponta Grossa, qual é o preço que está em Unai, que é mais perto dele? Né? Qual é a diferença que tem de frete aí? Então, é isso que tem influenciado, mas isso deixou de ser a referência, vem deixando de ser a referência. Que bom quando as pessoas participam e fazem perguntas aqui para nós. Gratidão a vocês que gostam e estão participando. Quem não quer, tá bom também, tá? Pode ficar aí, não tem problema nenhum. Mas se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, porque o Marcelo é preparado, é especialista aqui em feijão, então ele sabe o que está falando. Aproveita a oportunidade. Amanhã você pode não ter. Aliás, você não vai ter essa oportunidade amanhã. Faz essa pergunta hoje aqui para o Marcelo, tá? Vou falar quem está conosco, o Rodrigo. Sebal ao Agro. Muito bem, o pessoal está comentando agora de onde eles são. Ó, Leonardo Vila Verde. Boa noite, Célio Souza de Brasília, Distrito Federal. Tamo longe, hein? Boa noite. O Cristiano Dias. Meu Deus, você nem falar isso aqui. Nepomuceno. Sul de Minas. Exatamente. Rapaz do céu, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Bem-vindo, Cristiano. Obrigada, viu, por vocês terem escolhido estar aqui conosco agora. De Ariquemes, Rondônia. Teigos, acho que é. Ariquemes, boa noite para vocês. O Eduardo, que falou conosco antes, é de Chapecó, Santa Catarina. Desculpa aí, Eduardo. Foi mal. Tudo certo, tudo certo. Muito bem. Mais pergunta. Chegou aqui. Peraí, o Smith. Ele fala... Somos produtores de semente para a cooperativa Coprocel, de Laranjeiras do Sul. Qual as perspectivas para o feijão nos próximos anos? Pergunta excelente, e já é a resposta também, que foi feita agora há pouco por um outro dos nossos agronautas. Marcelo, dúvida que não quer calar. O que esperar do mercado futuro para o feijão? Tchan, tchan, tchan. Então, a gente olhando o que vem acontecendo em termos de área de soja e milho, como eu mencionei há pouco, a gente tem um indicativo, certo? Então nós vamos e olhamos o que é a expectativa para soja e milho no Brasil e no mundo. É continuar muito bom. Então vai continuar sendo muito interessante produzir feijão. O pessoal ali de Laranjeiras do Sul, por exemplo, da Coprocel, eles produzem feijão preto, de excelente qualidade. Então, eles podem ter a tranquilidade de continuar produzindo, de se dedicarem à cultura, de trabalharem a questão da produtividade, dessas novas variedades que estão aí, o Lutal do Iapar, o Veloz está fazendo uma diferença grande, uma variedade nova também do IAC, né, que é a produtividade muito boa, mesmo numa situação complicada como esse ano. Então, isso mostra que, na medida em que a pesquisa vai nos entregando essas novidades, vai utilizando e vai de olho no mercado. Não tenho medo de produzir feijão preto no Paraná. Afinal de contas, eu comentei há pouco, nós temos o porto aqui. Temos um consumo, muitos empacotadores de feijão aqui que mandam para o restante do país. Então, se sobrar, nós vamos ter um mercado internacional para atender. Tanto assim que nós participamos de uma negociação, ou da parte de suporte para que houvesse a negociação por parte da Secretaria de Relações Internacionais e também o próprio Itamaraty envolvido nas negociações para abrir o mercado mexicano para nós exportarmos feijão para lá.
né? E nós temos agora essa possibilidade de exportar feijão para lá, exportar para os Estados Unidos e muitos outros países. Então, o futuro do feijão é muito interessante. Outro aspecto que eu alerto para ficar de olho, coisas que eu fico de olho hoje no mercado, é o que dizem os meteorologistas. Existe uma linha de meteorologistas que vem acertando desde 2017, 2018, quando eu comecei a prestar atenção neles, que por similaridade o que vem acontecendo de estiagens tende a continuar acontecendo pelo menos até 2030. Então, cuidado, né? Presta bastante atenção naquilo que os meteorologistas vão dizendo do clima e vai se adaptando, né? Quando é que esses veranicos vão ser mais intensos. E um outro fator fantástico que não posso deixar de comentar com vocês é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com feijão, há 27, 28 anos atrás, eu era gurizinho, bem pequeno quando comecei, sabe? Então, no final das contas, naquela oportunidade, eu tinha uma dúvida, né? Por que o feijão não é que nem soja, fazem óleo de soja, farelo, e fazem tofu, né, os chineses, e fazem um monte de coisa, isolamento de proteína, enfim, faziam um monte de coisa. Milho, meu Deus, olha o que se faz com milho no mundo, né? Gente, o feijão, ele tinha, era pronto em si, não tinha muito o que fazer com ele. Descobriram um jeito de fazer o quê? Isolamento de proteína, farinha de feijões, tanto que a gente vai ver aí, junto com o Sebrae, nós vamos ter estamos trabalhando aí, o IBRAF está trabalhando para que no Paraná, que é esse estado muito grande produtor, nós tenhamos um maior conhecimento de como utilizar as farinhas de feijões e de grão de bico e dessas outras novidades. Por quê? Porque nós não temos só as pessoas com lactose, intolerância à lactose que eu mencionei há pouco, mas nós temos também os celíacos. E tem uma grande gama de pessoas que prefere ser flexitariano, consome carne 3, 4, 5 vezes por semana e fica duas vezes na semana, de repente, sem consumir carne. Ele precisa de proteína. Qual é a proteína que ele vai consumir? As pulses, não tem outra, né? Além do que, existem aquelas outras pessoas que olham para as pulses e entendem e sabem do aspecto de sustentabilidade. Você tem a mais econômica forma de produzir proteína quando você olha para o meio ambiente. O que os feijões retiram, o que as pulses retiram do meio ambiente e aquilo que elas fazem em termos de fixação de nitrogênio e aproveitamento de água, etc., é a forma mais barata, tanto do ponto de vista absoluto, em reais, que a gente paga por quilo da proteína, quanto aquilo que desgastou no meio ambiente. Então, gente, feijão só vai aumentar o consumo no mundo. Eu encontrei uma informação aqui que eu gostaria muito de compartilhar, inclusive está no site do IBRAF, né? Fala assim que a cultura necessita de menos água. Eu não fazia a menor ideia disso e eu achei muito interessante, por isso que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Ao se comparar com a soja, por exemplo, são necessários cerca de 1.700 litros de água para produzir 1 quilo de soja, enquanto são necessários 330 litros de água para produzir 1 quilo de feijão. Para produzir mais um comparativo, 1 quilo de carne bovina são necessários mais de 14 mil litros de água. Então, realmente é uma diferença bastante relevante. Eu vou dar boa noite para mais pessoas que estão aqui, inclusive empresários, enquanto eu já deixo uma pergunta lançada aqui, que é sobre exatamente essa questão de escassez de água que nós estamos vivendo, né? Uma dificuldade grande, não só para o feijão, mas como o feijão, ele, digamos, tem uma pessoa que você deve conhecer, né? O Pertile, trabalhava na SEAB aqui em Cascavel. Eu, Sim. Quando repórter na Tarobá, fazia reportagens com ele, e ele gostava muito de falar sobre feijão. Ele dizia para mim, eu nunca vou esquecer, ele falava assim, que o feijão precisa de 3 águas, na hora de nascer, na hora de botar a vagem e na panela, né? Então, assim, tem que ser na hora certa, no tanto certo, se for mais é prejudicial, enfim. Então, você fala mais sobre essa questão da estiagem, né? Escassez de água e até sobre irrigação, a importância disso, tá bom? A cerealista Felgrande, Vargem Grande do Sul, São Paulo. Boa noite para vocês, obrigada por estar aqui conosco também. Frutas Porto Belo é de comerciante de frutas Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, divisa ali, ó.
Quem mais? Gladys Knebel, boa noite. Lucas Tomás com a gente também. Deixa eu descer aqui. Quem mais? Vamos ver se tem mais algum comentário. Quais os planos de divulgação da importância do consumo dos pilares? Quais mídias acho que os jovens têm consumido pouco? Tem um comentário aí também, ele dá para a gente fazer uma abordagem aí daqui a pouco, tá? Quem fez essa pergunta, Agro Cristiano Dias. Boa noite, Cristiano. Eduardo, estamos vivendo um momento crítico. Quanto menos produção, mais caro fica na ponta do mercado o preço do feijão. Verdade. Não só do feijão, né? Os produtos de mineral, mas claro que o feijão também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Papá. Salatiel Turra, chefe do DERAL do estado do Paraná. Entrou aí na live com a gente. Boa noite, Salatiel. Parceiraço também do Sou Agro. Obrigada pelo carinho, sempre pela parceria. O Antônio de Jussara também com a gente. Bom, agora o Cristiano fez aqui uma correção que era Pulses. Eu li errado lá em cima, eu acho, né? Ou a digitação que derrubou a gente. Tá bom, Cristiano? Obrigada. Falando agora sobre essa questão da água, né? Que é uma dificuldade. Nos últimos 2 anos, aliás, né? Meu Deus do céu. O produtor rural sempre tem, né, digamos, uma indústria a céu aberto, então sempre corre esses riscos de estiagem. Mas igual os últimos 2 anos e meio, aí dá para dizer, eu nunca tinha visto. Eu tenho 38 anos, nasci na roça, minha família é do campo até hoje, a gente convive com isso, a gente nunca tinha visto assim um período tão longo, uma estiagem de perder uma safra, isso, né, infelizmente aconteceu. Agora, 2 anos e meio, digamos, de escassez assim, a gente nunca tinha visto. Para o feijão, como é isso, Marcelo? Olha, o impacto é bastante grande. Veja só esse ano, né? Nós tivemos uma área menor plantada na primeira safra por conta da competição com milho, com soja, enfim, com as commodities. Depois nós tivemos uma área já um pouco menor plantada na segunda safra. E aí, essa área menor sofreu um impacto muito grande, muito por conta da estiagem, mas a estiagem também não pegou só aqui, a estiagem pegou Minas, o sul de Minas também foi prejudicada, a região do Cristiano, lá onde o Cristiano trabalha, também tenho certeza que de alguma forma também acabou sendo atingida. Então, a saída acaba sendo o quê? Se os meteorologistas estiverem certos e que nós tenhamos aí um período de um desafio muito grande, com menos chuvas, pelo menos aqui na região sul, nós precisamos pensar cada vez mais na irrigação. Né? E nós sabemos que o Paraná vem aumentando a área irrigada lentamente, né? Muita coisa da irrigação hoje tem a ver com os hortifruti, né? Então não é assim algo que você vê no Paraná, grandes áreas sendo irrigadas de outras culturas, né? Como feijão e sementes, etc. Mas talvez seja algo a se pensar. E a gente tem visto que a área de irrigação, aí olhando já Brasil, a área de irrigação vem aumentando bastante. E é necessário que ela aumente para poder dar conta de suprir aquela área que nós estamos diminuindo por conta de soja e milho, dependendo da época do ano. Então, sim, nós temos um problema muito sério, que precisa ser bastante bem conduzido com respeito à falta de água e às alternativas que nós temos. Nós temos muita alternativa, né? Mas essas alternativas precisam vencer certas barreiras, né? Porque para irrigar, pergunta para o produtor aí, é fácil conseguir uma outorga? É o fim do mundo para conseguir. E como um professor que eu conheço aí de Londrina, né, que é uma das maiores autoridades em pesquisa de feijão, em desenvolvimento de novos feijões, o Dr. Menezes, ele comenta: a água não desaparece, amigo, quando você usa para irrigação. Ou ela evapora e volta depois, ou ela vai para o subsolo, eu diria muito pouco, porque é milimetrado o uso da água na irrigação. Então acaba sendo a alternativa que nós temos. O que mais a gente pode fazer? A gente vê a pesquisa trabalhando bastante, tanto em diminuir o ciclo do feijão, né? Antigamente era 90, 95 dias. Hoje tem feijões aí de 70 dias, 75, né? Tem alguns dignos até de 65 dias. E também eles são mais resistentes ao estresse hídrico. Então, de um lado a pesquisa trabalha,
De outro lado, o produtor investe e todos acabam investindo para ter irrigação. E o produtor do Paraná fica muito ligado, né, a sugestão que eu dou é ficar muito ligado nessas questões de clima, que elas, pelo jeito, vão ser desafiadoras por mais um tempo. Vou colocar mais comentários aí. Podem falar com a gente, tá? Vão comentando. Ó, o Luciano fala assim: Nepomuceno, sul de Minas, estiagem muito grande na nossa região. Obrigada aí pela sua participação. Mais participação aqui. Boa noite, feijão picole de Campo Alegre, Santa Catarina. Perto do Rio Negro, perto da minha terra. É, isso aí, vizinho ali, bem pertinho. Bom, falando sobre essa questão falamos da irrigação, né? Eu queria que também a gente pudesse conversar um pouquinho. Ó, tem um comentário chegando aqui do Salatiel Turra. O programa do Banco do Agricultor vai fomentar de forma sustentável a irrigação do estado do Paraná, subvencionando a taxa de juro. É uma boa opção aí, então, né, Marcelo? Excelente. Muito obrigado pela tua colocação aí, né? O Salatiel também a gente conhece, sabe do trabalho que ele vem desenvolvendo na Secretaria da Agricultura. Excelente o trabalho dele. Ótimo. Obrigada, Salatiel, pela sua participação e por estar acrescentando aqui, né, na nossa live. Agora, qual a sua visão, Marcelo, sobre o feijão ser uma causa social? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, muitos brasileiros passam dias comendo só arroz e feijão. Esse só não é no sentido de que isso é, né, entendam, não no sentido pejorativo. É no sentido de que a gente gostaria que as pessoas pudessem, as famílias pudessem ter um prato mais elaborado, mas com mais variedade, na verdade. Essa é a questão, mais variedade. Não que comer arroz e feijão é uma delícia, eu adoro várias, eu como sim, mas por opção, né? Agora, muita gente acaba que consome o arroz e feijão como um alimento exclusivo. Talvez os governos, assim, eles poderiam, digo até mais questão do governo federal, Ministério da Agricultura, né, dar um incentivo maior para os produtores, para plantar mais feijão, incentivar o cultivo do feijão no Brasil? Eu acredito que sim, né, e esse Ministério da Agricultura é um ministério muito aberto às sugestões, eles têm acatado diversas das sugestões que têm sido passadas. E agora, inclusive, o Ministério pediu que a Câmara Setorial, que é composta de a área privada e a área pública, sugiram alternativas, né, que possam ser aplicadas aí para aumentar a produção de feijão. Até algum tempo atrás, nós tínhamos um grande problema, que era o quê? Se você gerasse um excedente de feijão, você não tinha o que fazer com ele. Ia mandar para quem o feijão carioca? A gente já tentou. Eu tive o prazer e o privilégio de participar, por exemplo, de levar um chefe de cozinha que faz pratos indianos e nós levamos para a embaixada em Nova Delhi, junto com o embaixador lá e junto com a estrutura da Apex. E chamamos os principais distribuidores de feijão de Nova Delhi. Né? Eles consomem muito feijão. E foi preparado receitas indianas. Então, olha só como o nosso feijão carioca pode fazer uma receita indiana. Ficou legal, ficou bom, né? Com os temperinhos deles, as pimentas deles. Não, ficou ótimo, ficou excelente. Então tá, vamos estudar aí algum negócio nessa área. Só que o consumo de feijão ele tem uma ligação muito grande com tradição. Tá? E os indianos, vai ser muito mais fácil a gente produzir feijão rajado para vender para eles do que convencer eles a consumir feijão carioca. O outro ponto que você levantou ali no começo dessa pergunta era sobre... Eu queria comentar algo, agora me deu um... social, né? A questão social. Eu tenho defendido que feijão é uma questão social e ele precisa ser olhado assim. Soja, milho, algodão e todas as outras commodities, elas têm um próprio indutor, né, que faz com que se aumente a produção e se disponibilize mais. O feijão ele precisa ser olhado que ele é uma causa social. Por quê? Quem é que produz feijão no Brasil? Desde o pequeno produtor que planta para sobreviver, que é para ele consumir ali com a família, até o grande produtor de milhares de sacos, milhares de toneladas. Né? Então, ele consegue amparar, principalmente olhando o pequeno, ele consegue amparar, e aquele que produz alguma coisa para vender, ele consegue se sustentar. Legal. E consumidor?
Olha, todas as classes sociais consomem feijão no Brasil. Não é só as pessoas menos favorecidas. O que muda, talvez, de alguém que tem um padrão mais alto é a quantidade de vezes que consome por semana. Né? Consome 2, 3 vezes por semana, e aquele que não pode escolher muito consome todo dia. Né? Então, muda por aí. O aspecto social do feijão no Brasil precisa e pode ser melhor apreciado. E é o que a gente vem fazendo nessas sugestões que vão ser entregues para o Ministério da Agricultura. Né? É uma necessidade que se faça isso, porque eu lembro sempre do que o ex-ministro Roberto Rodrigues comentava e comenta com muita propriedade. Alimento é paz. Se nós temos no feijão o nosso alimento básico, que é uma proteína, ainda que tenha subido, mas é uma proteína extremamente barata. 1 quilo de feijão pode alimentar 12, 13 pessoas, dependendo da situação. Então, se você tem o feijão para distribuir para a população ter acesso, você tem menos risco de ter problemas sociais. Né? É paz. Quando foi que os venezuelanos começaram a sair e ir para os outros países, ir para o Brasil, ir para o Peru e para outros lugares, começaram a chamar atenção? Não foi quando o regime estava mudando e, enfim, estavam tirando propriedade particular. Foi quando? Quando bateu a fome. Aí começou a causar um problema do ponto de vista da FAO e da ONU, que são as migrações. Então, alimento como feijão é paz. É importante ser olhado dessa forma. Muito bem, tem um comentário aqui, o Eduardo fala assim, o problema do feijão é pouca transformação na industrialização. A soja, vários produtos industrializados, são coisas, existe realmente essa diferença. Mais uma pergunta aqui, o Bigi faz, vai compensar plantar feijão ao invés do milho na irrigação? Ótima pergunta, Marcelo. Olha, o que nós temos visto é que você tem uma paridade que acompanha. Tá? Então, do ponto de vista de consumidor, agora a gente vai fazer uma colocação preocupante, que é o quê? Por exemplo, milho, você tem aí uma paridade acima de 3 sacos, 3,43, 3,44 sacos, historicamente. Quanto está um saco de milho? Então, pega um saco de milho, multiplica por 3,43, esse deveria ser o preço do feijão. Em algum momento, se continuarem esses preços de milho e de soja, o feijão vai responder em termos de custo, em termos de preço. Né? Por quê? É oferta e demanda, vai tirando a área do feijão, vai aumentando o preço. Tá? Então, em algum momento, a gente vai ter essa resposta, e essa resposta começa a vir, só que ela impacta na sociedade muito fortemente. Né? Nós vimos que, e sentimos, cada vez que o feijão tem uma correção de preço, você vê assim que vira vilão nacional. Né? E por quê? Porque ele não tem pelo que substituir. Vai substituir, tirar o feijão e colocar o quê? Né? Na ensalada, subiu o tomate, tá bom, vamos fazer alface. Subiu a alface, vamos fazer tomate, fazer cenoura, fazer chuchu. Né? Mas no caso do feijão, nós temos poucas alternativas. Então, a resposta vai sim valer a pena. Hoje um saco de feijão rajado é vendido no Brasil por mais de R$ 400. Então, o que nós temos falado no IBRAF insistentemente há cerca de 15 anos é diversificação. O produtor que diversifica e que plantou o feijão rajado está vendendo hoje até a R$ 400. É claro que é um momento, o preço está muito alto, tá? Mas ele sempre tem um preço mais alto que o feijão carioca e o feijão preto. Então, as alternativas existem e elas vão surgir cada vez mais fortes à medida em que nós temos oportunidades como essa que você está dando para nós, de conversar com as pessoas, de levar essa informação. É muito interessante esse fato que você chamou a atenção aí, que o teu público é um público profissional da área. Então, nós estamos falando para a grande maioria das pessoas, eu acredito que sejam consumidores, né? Todos consomem feijão, e ainda trabalham com o feijão. Isso é muito interessante. Marcelo, eu não sei o que aconteceu aqui, porque no meu relógio agora em pouco era 7h30, agora já são 8h36. O horário assim, ó, voou. Passaria bem mais tempo aqui conversando contigo, mas vamos respeitar, né? Geralmente a gente faz 1 hora de live, né?
as pessoas querem descansar também. Eu agradeço você, eu digo a todos que a nossa live vai estar salva na íntegra aqui no nosso canal no Instagram e também no YouTube, tá? A gente vai salvar lá no YouTube para que vocês possam compartilhar ou ver depois, se não conseguiu ver tudo, chegou depois, não tem problema, vai estar na íntegra aqui salvo no Instagram e também no nosso canal do YouTube. E eu te convido a acessar o souagro.net, você que está aqui com a gente até agora, vai lá agora, acessa souagro.net, ainda não conhece? É o primeiro portal agrovídeo do estado do Paraná. Nós estamos 100% focados no agronegócio. Se você tiver, né, ainda não conhecer, faça isso agora. Inclusive, você pode até participar com a gente, mandar sugestão, participar das nossas reportagens. É um espaço bastante democrático para o agro que nós criamos com o intuito esse propósito de levar informação até a população. Marcelo, obrigada pela parceria, obrigada pelo espaço que você pelo tempo, né, que você desprendeu para estar aqui nessa noite com a gente, tá bom? Boa noite. Foi muito bom, boa noite, obrigado por essa oportunidade. E a gente vai trazer mais novidades para o teu portal, né, sobre as novidades do nosso setor de feijão. Eu não falei muito mais sobre o Sebrae. Nós vamos ter coisas ótimas apoiando a produção e o consumo de feijão no Paraná. Então, vou tomar liberdade de mandar para você e você disponibilizar para os produtores aí. Um abraço, muito obrigado por esse espaço. Com certeza, sempre que você tiver conteúdo aí, pode enviar para nós, que nós estaremos, eu e o Vandré, na nossa equipe aqui do Sou Agro, estaremos publicando aí no nosso portal e depois disponibilizando para todos. Vocês que participaram aqui, gratidão, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada, tá bom? Ó, semana que vem nós teremos live na terça-feira e eu vou estar falando com um empresário aí da região de Curitiba. O nosso assunto vai ser sobre pulverização por drones. Tecnologia de ponta. Muita gente já conhece, já ouviu falar, mas detalhes, inclusive tem uma lei que precisa ser aprovada no Paraná para regulamentar, né? Hoje ainda, digamos, está difícil. Tem gente operando drone no estado do Paraná só por liminar, porque não existe regulamentação. Nós vamos falar mais sobre esse assunto terça-feira da semana que vem, na live aqui do Sou Agro. Agora a gente está fazendo a partir das 7h30 da noite, tá? Está escurecendo mais cedo, o produtor já entra né, mais cedo em casa, então a gente está trazendo um pouquinho mais cedo, era sempre às 8, agora antecipamos para 7h30 da noite. Semana que vem, pulverização por drones. Até mais, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigado, Sirlei. Bom descanso, um abraço. Tchau.